como se deu a descoberta do autismo no seu filho? Porque sempre eu sei que essa parte é uma parte difícil, né? É uma parte dolorosa muitas vezes. Sim. Muitas vezes não, acho que sempre é, porque ninguém fica comemorando, ai, que ótimo, meu sonho era ter um filho autista. Ninguém planejou isso. Mas como que foi? Quantos anos tem sua criança hoje? O Heitor, ele tem 3 anos. Completou agora no dia 21 de janeiro. 3 anos. O Estevinho é um pouquinho mais velho. É. E como e quando se deu a descoberta do autismo no seu filho? Bom, Estevão, eu acho que a minha formação acabou ajudando bastante nesse sentido. Hoje eu sou psicóloga, mas não atuo com a área clínica. Atuo com recrutamento e seleção, né? Com atração de talentos. Tá. E eu comecei a notar no Heitor, por volta de 1 ano e 2 meses, que ele tinha algumas coisas que eram diferentes, né? E eu falei assim, bom, comecei a observar, mas eu fiquei com aquilo guardado só pra mim. Não dividi com ninguém, nem mesmo com meu esposo, inicialmente. Mas essa observação sua já é fruto do curso que você fez de psicologia. Você já estava com um olhar clínico. Sim, me ajudou bastante. Ajuda bastante, com certeza. E aí? E aí, assim... Isso com um ano e meio. 1 ano e 2 meses, isso. E o que você percebeu? Ele andava na ponta dos pés, ficava de cabeça para baixo? Ele não andava na ponta dos pés. Não olhava? Eu chamava ele, Heitor, ele não me respondia. Tá. Uma vez eu chamei umas 10, 12 vezes, ele não me olhava. Muitas das vezes ele não me olhava nos olhos. Porque então, é uma característica do autismo. É uma característica bem marcante, bem forte do autismo, bem né? forte. O Heitor, quando ele brincava com algum brinquedo, ele não dava função. Por exemplo, um carrinho. A gente brinca com um carrinho assim, né? Isso. Ele pegava as rodinhas e ficava girando. Isso. Eu falava, não, mas espera aí. Para as pessoas entenderem também aqui, só para falar que uma das características do autismo é não dar, o que você disse, a função para o qual o brinquedo foi criado. Por exemplo, carrinho, o que você faz? Você brinca de carrinho, empurra o carrinho, estaciona. O autista, ele enfilera o carrinho. Eu posto foto, você vê, ele enfilera e fica olhando. Sim. Seu filho pega e fica mexendo nas rodas com o carrinho de ponta cabeça. Ou seja, estou falando isso porque você é psicóloga e eu sou pai de autista, você também, a gente já está craque nas características. Mas para as pessoas que estão assistindo, para alertá-las. O objetivo do nosso podcast é, poxa vida, isso daí está me dando um insight, está me dando um alerta. Então, brincar com um brinquedo de forma diferente ao qual ele foi criado é uma das características do autismo. Do carrinho, por exemplo, seu filho pegava e... ficava girando as rodinhas, né? Não dava função, de fato, para o brinquedo. Tá. Então, isso também me chamou a atenção. Você ficou de olho. Fiquei. E aí tem uma característica bem forte, bem marcante, a questão da fala. O Heitor, com 1 ano e 2 meses, ele não balbuciava. Tá. O normal, quando a gente fala de marcos de desenvolvimento de uma criança, é balbuciar. Até antes de que 1 ano, né? Que é babá, mamã, dadá. Enfim, ele não fazia isso. Tá. Então eu falei assim, de repente a gente começa a negar, né, pra nós mesmos. Isso. E aí eu falei assim, bom, o filho de fulano falou com tantos anos, vou esperar o tempo do Heitor. Talvez seja só o tempo dele. No tempo dele ele vai falar. Isso. Né? Porque a esperança que a gente tem. Sim. E é normal, né? É normal. Tiara, eu estava assistindo ontem para ver, assim, pegando um outro caso, mas para ver como a negação não é por maldade, é muitas vezes por amor. Sim. É que nesse amor que a gente tem uma esperança tão grande que seja uma pessoa, né? Eu estava assistindo ontem, estava passando no Globoplay aquela minissérie da Boate Kiss, que foi uma tragédia, né? Mais de 200 mortos, todos aqueles moços, aquelas moças morreram. E aí teve a parte de reconhecimento dos corpos. Era tantos corpos, assisti ontem, que era colocado num estádio coberto, porque era muita gente. Então, e as mães, pais, eles contaram, os peritos contaram que o pessoal ia acompanhando, né? A mãe ia, olhava a filha, era a filha dela, só que ela não aceitava que fosse a filha. Ela saía dali, com a filha morta na frente dela, deitada no estádio, ela ia de corpo em corpo, assisti isso ontem, de corpo em corpo, procurando a filha, aí voltava na filha, olhava, o cérebro falava, é sua filha, mas o coração falava, não pode ser ela, e ela fazia esse trajeto, eles com respeito acompanhavam, fazia 5, 6 vezes, até vendo. Então essa negação inicial é por amor. Sim. Não é por assim, porque eu não gosto. Não, justamente porque gosta demais. Sim, e acho que tem outra coisa bem forte também. Por exemplo, no meu caso, o Heitor, ele foi uma criança planejada, idealizada, desejada. Sim. Então você quer uma criança perfeita. Sim. Né? Nesse sentido. Sim. Então, eu acho que isso também entra nessa parte da negação. E é uma coisa muito forte na gente, né? E além da negação e tudo mais, ele tinha alguns outros sintomas que eram um pouco mais leves, mas esses 3 pontos que eu falei aqui pra vocês
foi o que mais me chamou a atenção. Eu ficava com aquilo na cabeça, outras pessoas também começaram a perceber, e aí não queriam me falar, talvez com medo da forma que eu fosse reagir, né? E mas você falou pro seu marido? Inicialmente não. Não. Quando eu percebi. Com 1 ano e meio você foi só ficando pra você, fui pra ficando. ver. E aí depois eu falei assim, não, mas agora eu preciso conversar com ele, eu preciso falar, porque eu não posso, eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar um neuropediatra. E aí eu fui conversar com meu marido. Tá. E aí meu marido, naturalmente, porque pra mim agora isso é natural, a gente olha de uma outra forma, ele falou, não, amor, deixa, o Heitor, ele tem o tempo dele, vamos esperar, vai dar tudo certo, o menino é muito novo. E aí eu falei, não, mas tudo bem, eu quero que o seu aval, que eu vou levar ele numa neuropediatra. E aí foi que eu busquei ajuda e, de fato, assim, eu me lembro que eu procurei uma médica e fiquei muito feliz que eu peguei uma médica muito boa, que ficou comigo no consultório cerca de 1h30. Só que assim, levei um material gigantesco pra ela, fiz ela vídeos. era especialista em autismo? Neuropediatra. Tá. É. Porque se não for especialista, não adianta, porque tem médico que não conhece nada de autismo. Ah, ele é médico, sim, mas um jumento em matéria. Tô sendo sincero. Sim, verdade. Essa história de que o médico conhece todas as coisas é ilusão. Quem acha que conhece tudo é o maior ignorante de todos. Sim. Ainda mais na medicina. E tem muitos médicos, e não são poucos, muitos que não sabem nada de autismo. Não estudou na faculdade, não sabe do que se trata, não conhece as características, não sabe como se faz acompanhamento, não sabe como faz diagnóstico. Então, sempre eu pergunto você levou aonde? Você pesquisou porque você levou em alguém que era especialista. Isso. E aí foi muito bacana, porque a gente foi super bem recebido. Ela já fez um relatório médico lá na hora, descrevendo as características, essas coisas que me chamaram a atenção. Ela já deu laudo no dia? Não. Imagina, o laudo demora, é uma luta para conseguir o laudo. Consegui no mesmo dia. Sim, eu fui, porque eu fui na médica, aí a gente levou também, isso daí quando também uma neuropediatra, só atende até 17 anos mesmo. E aí conversamos e tudo, ela é especialista, ela só atende caso de autismo realmente, de pessoas que desconfiam que tem, né? Sim. Porque a gente pode falar que autista quando tem um laudo, né? É o laudo que o resto é suspeita. Sim. Mas nós fomos e tudo, eu cheguei para ela e falei, minha filha, não adianta a gente ficar aqui, você falar o que eu quero ouvir. Ele é autista, a senhora seja muito, muito honesta comigo. Era. Aí até a Ju, minha esposa, chorou, também chorei. Falei, filha, então pode fazer o laudo. Nós não vamos ficar aqui encebando, enrolando, sim, porque eu quero ganhar tempo. Eu quero ganhar tempo. Se não vai deixar de ser, não é isso? Não tem cura, né? Não tem esse autista, né? Então, minha filha, me faz o papel. Ela fez o papel caprichado. Eu até paguei uma consulta de presente para uma pessoa que tem um casal de gêmeos também, que filhos autistas, saiu com laudo no mesmo dia também. Eu acho importante a gente assumir. Sim. Acho que isso é o principal. Até porque a gente prejudica o desenvolvimento deles, o futuro deles. Isso, que eles vão dar tempo, porque com o tempo a gente sabe que... porque fulano falou com tantos anos, será que ele não é assim também? Não, ele é autista mesmo. É isso. E nesse dia eu me lembro que eu saí com um relatório médico de 3 páginas dizendo que ele apresentava a característica. Ela não me deu o laudo. Tá. Mas aí ela me deu esse relatório médico e aí no dia seguinte... Mas ele também estava bem novinho, né? Tava com 1 ano e meio. Ele estava bem novinho. Embora, Por isso que ela falou, olha, ele tá com todas as características. Eu fiz vários vídeos no celular, mostrei para ela os comportamentos que eu achava suspeitos. Isso é uma dica boa. Muito boa. Né? Vamos assim para as mães que estão assistindo. Sim. Fazer vídeo, porque todo celular filma. Sabe por quê? Tem dúvida? Faça vídeo do seu filho, guarde para mostrar para o especialista. Porque às vezes ele não vai fazer na consulta. Isso é uma dica muito boa. Ele não vai fazer na consulta. Sim, você vai verbalizar, ter que desenhar algo que você pode mostrar. Sim. Tem imagem, tem som. Sim. O vídeo é uma coisa que eu não acho nada. Tá aqui, ó. Concorda que para quem vai analisar é muito melhor o vídeo do que eu falar? Sim, sem dúvida. Que bom que você fez os vídeos. Você foi preparada para a consulta. Precisava, né? Parabéns. Obrigada. E outra coisa que ele fazia também, que eu achava característico, era enfileirar tudo. Isso. Ele enfileirava os brinquedos, ele enfileirava shampoo, ia no meu banheiro, tinha de perfume, enfileirava. Eu falava assim, não tá, né? Assim, tem algo aí, né? Sim. Então aquilo já me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Você que gostou desse corte, deixa o seu like e faça o seu comentário.